Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou fluor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Leandrinho? É isso aí, meu diretor. Muito boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Para quem não me conhece, eu me chamo Leandro Almeida e essa é a primeira de uma sequência de 2 aulas que vamos ter. Primeiro, para falar sobre China. Depois, vamos conversar um pouco mais sobre solos. Não sei quem lembra, antes do recesso, esse breve recesso de uma semana, a nossa última aula foi sobre solos. E foi uma aula gravada, a gente não pôde interagir ao vivo sobre o famigerado arroz, né? Que é o meme clássico, que já virou um clássico há tempos aqui, né? Do ProEnem, relativo a uma aula em que eu dormi quando estava falando sobre os solos. Mas daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto na aula de Geografia 2. Por enquanto, vamos de Geografia 1, vamos continuar falando sobre geografia regional do mundo, sendo que a gente já falou sobre Estados Unidos, já falamos sobre Europa Ocidental, Leste Europeu, Rússia, Japão, tigres asiáticos, e agora vamos continuar falando de Ásia para tratar um pouquinho das principais características de alguns aspectos importantes relacionados à China. China, que vocês sabem muito bem, é uma grande potência econômica, cada vez mais uma potência econômica que rivaliza com os Estados Unidos pela hegemonia global e também é uma potência geopolítica, uma potência comercial e uma potência em uma série de outros aspectos, dentre os quais o demográfico. Mas antes disso, eu quero posicionar a China geograficamente para vocês nesse belíssimo planisfério. Mas antes, vamos lembrar de uma coisa, porque esse é um tema que as pessoas costumam esquecer e sempre se confundem. Cartografia. Isso aqui é um planisfério. É um mapa mundi, popularmente conhecido como planisfério, que, como qualquer mapa mundi, tem distorções, não é isso? Ó, tem um pessoal dizendo que tá travando aí. Será que é isso, meu diretor? A Larissa, a Tailane, o Cairo de Caldas falou que tá vascando. Triste, né? Agora o Vasco, essa grande potência tradicional histórica, é referência de problemas, né? Eu vou dizer, todo mundo sabe que eu sou flamenguista, né? Então, assim, eu cresci com a rivalidade Flamengo e Vasco, mas sem sacanagem, Renan, tá tão ruim a situação do Vasco que dá pena mesmo, porque o time não consegue sequer chegar ao patamar de ser rival, né? Acabou, a rivalidade acabou. Não tem como, né? Então, assim, torço de verdade para que o Vasco consiga se recuperar, para que pelo menos a gente consiga ter uma rivalidade saudável. Por exemplo, como o Botafogo. O Botafogo, alguns anos atrás, era só motivo de chacota. Até o ano passado, na verdade, né? Simpático do Rio de Janeiro. Era isso, um bairrozinho simpático, né? Ninguém levava a sério. Chegava a ser engraçado. Os botafoguenses ficavam assim, bradando, e ninguém se importava, porque era só um time pequeno, com a torcida pequena, com resultados medíocres. Agora, eles realmente estão numa excelente fase e aí a gente já pode considerar de novo como um rival, né? Vamos ver se o Vasco consegue a médio prazo se recuperar. No curto prazo tá parecendo difícil, né? Pois bem, vamos lá falar de China. Olha aqui, ó. Repara que a China
é inegavelmente um dos maiores países do mundo, mas você sabe que mapas mundi podem enganar você. E por quê? Porque todo mapa tem uma distorção. Todo mapa mundi tem uma distorção. E a distorção é a diferença entre o que aparece no mapa e a realidade. Não quer dizer que é propriamente um erro, mas você sabe, o fato de que a Terra não é plana acaba gerando um trabalho muito grande para os cartógrafos, para que eles possam cartografar o nosso planeta e colocá-lo no mapa mundi 2D, com 2 dimensões, altura e largura. Logo, todos os mapas têm algum tipo de distorção e esse mapa aqui, um planisfério, é um mapa mundi feito com base numa projeção cartográfica afilática. O que significa isso? Dizer que essa é uma projeção afilática significa dizer que não há nenhum aspecto da realidade que esteja 100% fiel aqui nesse mapa. Quer fazer um cálculo de área do Brasil, dos Estados Unidos, da China? Vai dar errado. Quer fazer um cálculo de distâncias lineares? Vai dar errado. Quer ver se os meridianos e os paralelos estão formando um ângulo correto, exatamente como na realidade? Não, não vai dar certo. Então, para cálculos matemáticos, esse tipo de mapa não serve para nada. O propósito dele é outro. Planisférios como esse, seguramente você já viu muitas vezes. Muitas vezes lá no livro didático, no atlas escolar. Porque o propósito desse tipo de mapa aqui é exatamente esse. Ser usado para fins escolares, para fins didáticos. A gente, sem se preocupar com o cálculo matemático, admite, aceita que haja um pouquinho de distorção em todos os aspectos matemáticos que poderíamos observar, em prol de tentar demonstrar visualmente um mundo o mais próximo possível da realidade. Então, nesse mapa aqui, o legal é que a Rússia, que é o maior país do mundo, não vai aparecer tão maior do que ela é na realidade quanto ela aparece naquele mapa famoso, o de Mercator. Os lugares que estão próximos ao Polo Norte e ao Polo Sul não vão aparecer tão maiores quanto eles costumam aparecer naquela projeção clássica, a do mapa de Mercator, que é uma projeção cilíndrica e conforme. Assim como eu também não vou ter um esticamento tão grande da África ou da América Latina, como acontece naquele outro mapa que é bem famoso, o mapa de Peters, que é um mapa feito com base numa projeção cilíndrica e equivalente. Tá bom? Então, feita essa breve revisão de cartografia, que é um tema importante e que sempre merece ser relembrado, porque é fácil de esquecer esse tipo de nomenclatura, eu repito a vocês que esse planisfério é um exemplo de mapa mundi feito com base numa projeção afilática, onde o tamanho dos lugares representados aqui não vai ser assim tão diferente da realidade. Então eu consigo comparar os países de maneira interessante, vendo que a Rússia realmente é gigante, que o Canadá, o segundo maior país do mundo, realmente também é muito grande, que Brasil e Estados Unidos são enormes e que a China não fica atrás, que a China é um dos 5 maiores países do mundo, o que significa que, sendo um país de grande extensão geográfica, é de se esperar que existam lá muitos recursos naturais, que ela faça fronteira com vários outros países, que ela possua muitos recursos hídricos, e tudo isso é importante para entender a evolução histórica, econômica e geopolítica dos chineses ao longo das últimas décadas. Inclusive, compreender a extensão territorial da China também é útil para que possamos compreender um pouco a respeito da dinâmica demográfica desse país, que já foi o país mais populoso do mundo, mas não é mais. Tá sabendo disso, né? A gente já conversou sobre esse assunto algumas semanas atrás, na verdade alguns meses atrás, quando falamos sobre população. Hoje, o país mais populoso do mundo é a Índia. É isso mesmo. Porque o ritmo de crescimento vegetativo na Índia atualmente é maior do que o da China. Na verdade,
a população chinesa praticamente parou de crescer há alguns anos já. E a tendência é que, muito em breve, comece a acontecer com a China aquilo que já acontece com o Japão há muitos anos. Ou seja, que ocorra uma diminuição populacional. A população chinesa tem em torno de 1 bilhão 450 milhões de indivíduos. É muita gente. E a maior parte dessa população se concentra na porção leste do território chinês. Repare que esse mapa aqui representa a densidade demográfica no território da China. Quanto mais clara é a coloração, isso indica que o povoamento é menor, que a densidade demográfica é menor, que a população relativa é mais baixa, que o número de habitantes por quilômetro quadrado é menor. Veja então como é que essa porção do território chinês é muito mais habitada. E o que explica isso? Algumas razões. Uma delas, a geografia física. Essa é uma área em que o clima é muito seco no território chinês. A gente tem um deserto aqui, e você sabe, áreas desérticas, áreas muito secas, áreas áridas ou semiáridas, costumam ser classificadas como áreas anecúmenas. A água é fundamental para a vida dos seres humanos. Então é claro que lugares muito secos tendem a não ser muito habitados. Esse outro lugar aqui, mais ao sul, tem uma outra peculiaridade que o torna difícil de ser habitado: a altitude e o frio. Essa é uma área montanhosa. Aqui é onde eu tenho a fronteira, por exemplo, da China com a Índia, da China com o Nepal. É onde está a Cordilheira do Himalaia, que separa a China do subcontinente indiano. Logo, se é uma área muito alta, muito íngreme, muito fria, isso faz com que ela seja classificada também como área anecúmena. Por outro lado, essa porção do território chinês é uma porção que, historicamente, há milênios, é muito habitada. E o que explica isso é o fato de que aqui eu tenho duas coisas fundamentais. Eu poderia até ampliar o número de elementos fundamentais para 3. Um relevo plano, um solo muito fértil, de loess, um solo amarelado, formado pela ação eólica, e uma hidrografia com alguns rios perenes, caudalosos, isso é, com muita água, com um volume de água muito significativo e que, numa determinada época do ano, transbordam. Isso faz com que, a partir dessas cheias, a gente tenha a fertilização de muitas áreas que foram convertidas há muito tempo em importantes áreas agrícolas. A China é, inclusive, um dos países que mais produz alimentos do mundo. A maior parte da produção de alimentos na China, claro, é para o consumo interno, porque a demanda de quase 1,5 bilhão de pessoas, se há de convir, não é pequena. Ainda assim, aliás, a China é uma grande importadora de alimentos. Lembra da aula dos Estados Unidos? Eu disse a vocês que os americanos produzem uma quantidade enorme de alimentos. Eles são uma potência agrícola. E ainda assim importam muito. Por quê? Porque a demanda é enorme. Já que são 300 milhões de pessoas, no caso dos Estados Unidos, sendo que a maior parte deles tem um alto poder aquisitivo. No caso da China, a população é ainda maior. Claro, nem todos têm alto poder aquisitivo, mas a população chinesa, ao longo das últimas 4 décadas, viveu talvez o mais espetacular
Voltamos. Voltamos? E aí, galera, confiram e nos confirmem, por favor, se pra vocês voltou, se tá tudo bem, se segue travado. Vocês estavam aí brincando com o dinossaurinho, né? Temporariamente. E fica aqui minha nota de repúdio. Por quê? Porque tentaram me calar. Claramente foi algum hacker americano, porque eu estava aqui falando sobre a espetacular transformação socioeconômica pela qual a China passou ao longo dos últimos anos e, curiosamente, a live travou. Só não vê quem não quer, né? Então fica aí a minha indignação, além de também uma outra constatação, a de que muito provavelmente, se estivéssemos fazendo essa live na própria China, não teríamos tido problemas técnicos, porque o nível da internet por lá hoje é muito mais avançado do que o do Brasil. Aliás, não sei quem sabe, acho pouco provável que vocês não saibam, hoje a China é líder no desenvolvimento de tecnologia de internet móvel. Uma liderança que assusta, amedronta muito aos Estados Unidos, porque ter o controle sobre a internet móvel significa ter o controle sobre um tipo de tecnologia que é extremamente sensível. Logo, não à toa, ao longo dos últimos anos, a tensão entre os Estados Unidos e a China tem aumentado. E sejamos sinceros, isso não é algo que tenha se restringido ao governo Donald Trump. A gente tem muitos motivos para criticar o Donald Trump, entretanto, essa animosidade que foi levantada por ele de maneira mais espalhafatosa já é algo que existe há mais tempo desde outras gestões presidenciais nos Estados Unidos, mesmo aquelas que parecem mais moderadas. Por exemplo, já havia problemas nas relações comerciais e políticas entre os Estados Unidos e a China durante a gestão Barack Obama, durante a gestão do seu antecessor, o George W. Bush, e até mesmo na gestão do antecessor de George W. Bush, do Clinton, que governou nos anos 90. Ou seja, desde meados dos anos 90, tem havido um aumento, uma escalada da tensão geopolítica entre americanos e chineses. E muito disso se deve ao fato de que os Estados Unidos enxergam os chineses como uma ameaça à sua hegemonia. Vocês lembram que durante a nossa aula sobre geopolítica, eu conversei com vocês sobre como é que os Estados Unidos eram vistos nos anos 90 como uma potência cuja hegemonia dificilmente seria alcançada ou contestada no curto e no médio prazo? Pois é, acontece que a China chegou a essa contestação, a essa rivalidade, a um patamar em que ela pode rivalizar com os Estados Unidos muito antes do que se imaginava naquele momento. E a década de 2000 foi a que consolidou esse cenário. Porque até o começo dos anos 90, a economia chinesa ainda era muito pequena. A diferença de tamanho entre o PIB do Brasil e o PIB da China em 1990 era muito pequena. Só que de lá para cá o Brasil não cresceu tanto e a China cresceu de maneira assustadoramente grande. Muito mais do que qualquer outro país do mundo cresceu, ao menos em termos absolutos. Logo, a gente chega agora, ao ano de 2023, em um momento em que, aparentemente, os chineses estão mais próximos do que nunca de não só alcançar os americanos em praticamente todas as áreas do conhecimento, na produção de materiais bélicos, no desenvolvimento da indústria aeroespacial, da petroquímica, da robótica, da eletrônica e, claro, da internet. Como também os chineses já ultrapassaram os americanos em muitas áreas, incluindo parte da indústria farmacêutica e muitas áreas da robótica e da eletrônica. Logo, a tendência é que a gente veja, pelos próximos anos, um aumento ainda maior dessa rivalidade entre eles, que já é muito grande atualmente, naquilo que muita gente desenha como uma espécie de Guerra Fria 2.0. O contexto é outro, a disputa é diferente. Não se trata de uma disputa entre capitalistas e comunistas, entre União Soviética e Estados Unidos. Não se trata de um conflito leste-oeste que tenha como elemento central questões ideológicas, mas sim
se trata de um conflito, digamos, uma rivalidade que envolve muito mais aspectos econômicos e comerciais, já que os Estados Unidos veem claramente o seu histórico domínio econômico ser ameaçado e já não são mais a maior potência industrial em termos de valor de mercadoria produzida. Já não são mais o país que mais participa do comércio mundial, foram ultrapassados pelos chineses. Então não é de se surpreender se em alguns poucos anos a China de fato passe a ter um PIB superior ao dos Estados Unidos. Ok? Prossigamos falando um pouquinho mais sobre população, porque é importante que vocês entendam quais são as razões que explicam essa mudança no ranking dos países mais populosos do mundo e o que é que isso implica em consequências também, tanto para a China quanto para o restante do mundo. Entenda uma coisa, os chineses há tempos vêm apresentando um ritmo de crescimento vegetativo bem baixo. E isso se deve a dois fatores principais. O primeiro envolve a ação estatal, envolve uma política pública famosa, que é a política do filho único, que foi aplicada nos moldes originais de 1980 até 2015. Durante esse período, era forte a pressão para que a população tivesse apenas um filho. Não é que houvesse exatamente uma obrigatoriedade. Já conversamos sobre isso numa aula lá do começo do ano, sobre teorias demográficas. Mas havia, de fato, uma propaganda política muito forte que pressionava as pessoas, as induzia a terem apenas um filho. E isso funcionou. Essa política do filho único fez com que houvesse uma queda brusca da fecundidade. Só que, ao mesmo tempo em que essa política era implementada, outra coisa muito importante acontecia. A China se industrializava. Por quê? Até 1949, a China viveu uma guerra civil que durou praticamente meio século, em que lutavam uns contra os outros, nacionalistas e comunistas. A guerra civil levou à morte de muitas pessoas, destruiu boa parte da infraestrutura do país, dificultou o crescimento econômico da China por muito tempo e só foi paralisada por um breve período por conta da invasão japonesa ao território chinês, o que fez com que os chineses, que brigavam uns com os outros, parassem de brigar e se unissem para brigar com os japoneses. Uma vez expulsos os japoneses do território chinês e retomada pela China a região da Manchúria, nacionalistas e comunistas voltaram a brigar, até que em 1949 houve a vitória definitiva dos comunistas, liderados por Mao Tse-tung. Os derrotados, os nacionalistas, saíram de lá, liderados por Chiang Kai-shek. Vários se espalharam por países vizinhos, alguns foram para a América, para os Estados Unidos, para outros países, mas a maioria foi para uma ilhazinha no litoral da China, chamada de Ilha Formosa. Já ouviu falar nela? Talvez não com esse nome, mas é muito provável que você já tenha ouvido falar de Taiwan. Taiwan se tornou, então, em 1949, um refúgio para os derrotados da Guerra Civil Chinesa, os nacionalistas. E lá, uma vez instalados, lembrando que o ano era 1949 e que o contexto mundial era de Guerra Fria, esses nacionalistas, derrotados pelos comunistas, liderados por Chiang Kai-shek, automaticamente, ou quase automaticamente, receberam apoio dos Estados Unidos, receberam provisões americanas para que pudessem ali se estabelecer. Enquanto isso, de 1949 para frente, a China viria a se transformar em um país autoproclamado socialista, comandado por um partido único, o Partido Comunista, liderado por Mao Tse-tung, que se aliou à União Soviética e dali para frente deu início a um forte programa de industrialização do país, o Grande Salto para Frente, inspirado na industrialização soviética e que se preocupou em implementar indústrias de base,
indústrias de bens de produção, siderúrgicas, metalúrgicas, com a ideia de que, implementando essa base, depois outros tipos de indústria poderiam ser implementados. De algum modo, dá para dizer que houve uma semelhança com aquilo que foi feito no Brasil com o governo Vargas, que tentou, com o capital estatal, implementar essa indústria de base. Dá para dizer que esse programa teve um relativo sucesso, mas o problema é que os níveis de produtividade passavam longe dos níveis de produtividade soviéticos, que era, na época, o modelo da indústria comandada por um Estado centralizado, por um governo de partido único, e passava longe do nível de produtividade de outros lugares do mundo, como o Japão. Mas mais grave do que isso é o que aconteceu envolvendo a agricultura. Mao Tse-tung entendia que era preciso que o Estado controlasse o desenvolvimento econômico e, para isso, que direcionasse em quais atividades econômicas as pessoas deveriam trabalhar. Houve então um grande incentivo para que as pessoas migrassem do campo para as cidades para trabalhar com a indústria, para industrializar a China, na compreensão de que sem indústria a China não conseguiria se transformar em uma grande potência e não teria autossuficiência na produção de recursos. O pensamento tem lógica, ele faz sentido. O problema é que essa migração em massa de pessoas do campo para a cidade fez com que no campo faltasse gente para produzir alimentos suficientes para alimentar uma população de mais de 1 bilhão de pessoas. Além disso, o que se fez na agricultura chinesa foi um programa de coletivização da agricultura que foi um fracasso, por algumas razões. Primeiro, porque ele desincentivou o aumento da produtividade de alimentos. Segundo, porque houve uma série de problemas de ordem natural, com secas entrepostas por enchentes, que destruíram grande parte das safras agrícolas de quase uma década no território chinês. E aí isso fez com que houvesse simplesmente milhões e milhões de pessoas sem alimentos suficientes para poder sobreviver. O resultado disso foi a morte de muita gente, aquilo que é chamado de a grande fome de Mao. Mao Tse-tung. Ou seja, houve um erro gravíssimo no planejamento agrícola na China, o que fez com que muita gente morresse. É aí, inclusive, que muita gente faz a associação de que o governo chinês, o socialismo matou muita gente, nessa política completamente equivocada para a agricultura. No caso da indústria, é diferente. Houve benefícios e houve problemas. Mas o fato é que em 1976, quando Mao Tse-tung morreu, a China estava longe de ser essa potência que ela é hoje. E houve 2 anos de luta pela sucessão dele. Quem venceu a disputa foi um cara chamado Deng Xiaoping, que era de uma outra linha do Partido Comunista, que entendia que aquele excesso de centralização no Estado era um problema e que era importante que houvesse também a participação privada, que entendia que a China poderia avançar muito mais se recebesse tecnologia estrangeira, para que pudesse aí sim dar grandes saltos, mas que entendia que o Estado deveria sim continuar controlando, administrando grande parte da economia. O que a China fez então foi, de 1978 para frente, mudou completamente a sua forma de desenvolvimento econômico, adotando aquilo que alguns, por tempo, chamaram de socialismo de mercado, capitalismo de Estado, mas que hoje muito mais se chama de modelo chinês. O que é então esse modelo chinês, implementado de 1978 em diante? O Estado, num governo de partido único, segue com um forte controle sobre a sociedade, a economia e praticamente tudo. Porém, permite que haja múltiplos, milhares de negócios privados e que haja também a entrada de capital estrangeiro. O governo Deng Xiaoping simplesmente disse para o mundo: vocês, indústrias do mundo inteiro que estão por aí reclamando que o custo da mão de obra é alta. Nosso país tem bilhões de pessoas que moram agora em áreas urbanas e que podem trabalhar para vocês a um custo muito menor. Então, caso vocês queiram trazer suas fábricas para cá,
eu autorizo que em determinados lugares vocês se instalem. Entretanto, eu exijo uma condição, que toda empresa estrangeira que venha para cá, se instale aqui, querendo se aproveitar do custo de produção baixo, crie uma joint venture, uma associação capitalista, junto com uma empresa chinesa, para que nós possamos aprender com vocês e assim absorvamos essa tecnologia também. E aí está o grande segredo. Porque a China foi por décadas um país onde as empresas estrangeiras se instalaram, nos anos 80, 90, fabricaram de tudo que podiam por um preço muito baixo para vender isso para o resto do mundo. A China virou uma grande fábrica pro mundo. Só que enquanto as empresas dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, do Japão ganhavam e muito dinheiro com esses custos de produção baixos, num país muito populoso, os chineses aos poucos aprendiam a fazer aquele tipo de mercadoria. E aí isso fez com que empresas chinesas surgissem, crescessem e passassem a dominar amplos setores da economia. É o caso da Xiaomi, a Huawei e outras várias empresas, algumas estatais, outras privadas, que hoje são gigantes da tecnologia. O que elas fizeram? Algo que, de algum modo, o Japão tinha feito antes. Você lembra da nossa aula sobre o Japão? Lembra sobre o que eu falei em relação aos tigres asiáticos? O que a China fez foi muito parecido. Você olha para aquilo que o seu concorrente faz, aprende com ele, num primeiro momento faz com a qualidade pior, mas pelo menos vende por um preço mais baixo, e aos poucos você aprende a fazer tão bem quanto ele faz, por um preço menor. Isso te dá a dianteira tecnológica e também te mantém como um país que vende produtos por um custo bom. No passado, a Ana sabe disso, né? Não sei se vocês ainda têm essa noção. Mas, anos 90, quando a gente falava, isso aqui é chinês, sinônimo de quê? Não presta, né? Tudo que era chinês era vagabundo. Você sabia que era um troço xing-ling ali, né? Então ia comprar baratinho, mas que ia quebrar muito rápido. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a China produz de tudo um pouco. Você pode comprar certos produtos chineses que são muito baratos porque são vagabundos e vão quebrar rápido. Mas tem os produtos chineses que são cópias de produtos de grandes marcas e que são muito bem feitos, falsificados, mas com uma ótima qualidade e com um preço menor. E tem produtos legitimamente chineses, de empresas chinesas, com excelente qualidade. Isso vale para eletrônico, para eletrodoméstico, isso vale para carro. E cada vez mais a tendência é que isso vá valer para outras várias mercadorias. Ou seja, em algumas décadas, a China deixou de ser um país fabricante de coisas de baixa qualidade para se tornar uma potência tecnológica. E aonde é que está essa indústria toda? No litoral. Porque a China hoje pode ser dividida em 3 grandes porções. A China agrícola, rural, que ainda é muito habitada, que ainda é uma área importantíssima para a produção de alimentos, para atender a população chinesa. A China do interior, que é pouco habitada, você viu aqui, né? Tem uma densidade populacional pequena. E a China do litoral, que é o lugar onde, a partir de 1978, com o início do governo Deng Xiaoping, a gente passou a ter a maior concentração populacional, aonde estão as principais cidades, aonde há atualmente a maior parte da indústria do país, e muito disso porque lá no finalzinho dos anos 70 e no começo dos anos 80, o governo criou as chamadas zonas econômicas especiais. Essas áreas urbanas e litorâneas, essas cidades, que eram muito vantajosas para empresas estrangeiras, que ao se instalarem ali, colaboravam com transferência de tecnologia para a China. O que faz com que hoje eles saibam produzir muito daquilo que antigamente eles não tinham ideia de como fabricar. Portanto, hoje a economia chinesa é fortemente baseada na indústria, ainda que eles tenham uma agricultura muito expressiva também.
E o país é cada vez mais urbano. Repare que em 1970, a população urbana chinesa não chegava a 20% do total de habitantes que lá viviam. Hoje, a gente tem algo em torno de 60% da população chinesa vivendo em cidades. E aí, lembra de uma coisa. Eu te falei que o ritmo de crescimento populacional chinês hoje é muito baixo. A população chinesa praticamente parou de crescer. Uma razão para isso foi aquela política, a do filho único. Mas ela não existe mais. Ela foi flexibilizada. Os chineses podem ter 2, 3 filhos hoje, só que eles não querem. E não querem por quê? Porque o custo de vida urbano é muito maior do que o custo de vida no campo. Porque as pessoas estão mais escolarizadas, porque as mulheres estão no mercado de trabalho, porque a perspectiva de vida de quem mora na cidade não é a mesma de quem mora no campo. No campo, no modo de vida tradicional, décadas atrás, as pessoas queriam ter muitos filhos. Era comum ter muitos filhos. Agora, não adianta mais o governo falar, não, pode ter quantos filhos você quiser. Elas não querem. E isso faz com que a China hoje já viva um problema que vai se intensificar no futuro, que é a iminente falta de mão de obra. Parece loucura, né? Falar de falta de mão de obra na China, um país com 1,5 bilhão, 1 bilhão e 500 milhões de habitantes praticamente. Mas é o que vai acontecer por lá. E isso talvez seja a principal ameaça a esse contínuo crescimento econômico chinês que a gente tem visto ao longo das últimas décadas. Repara aqui, ó. Veja como a China apresentou um ritmo de crescimento populacional que aos poucos veio diminuindo, o que permitiu que ela fosse ultrapassada pela Índia. Claro, a China não vive ainda um problema grave que os europeus já vivem há décadas, que é o daquele aceleradíssimo envelhecimento populacional. Mas vai acontecer por lá. Isso tende a gerar aqueles problemas que vocês já conhecem. A necessidade de pensar em políticas diferentes de previdência social, a falta de mão de obra, quem sabe o incentivo à entrada de estrangeiros para que eles possam repor a falta de mão de obra, no mínimo, momentaneamente. Então essas são algumas das questões que envolvem a população, o espaço urbano, a indústria e a economia na China. Uma outra ameaça a esse crescimento econômico forte nas últimas décadas envolve a água. E isso porque eu disse a vocês que a China se transformou num país muito populoso, numa parte do seu território, porque ali nós tínhamos muitas vantagens naturais. Um solo muito fértil, muita água, um relevo favorável. Só que nem toda a China tem essa enorme disponibilidade de água. Essa área tem pouquíssima água, porque eu já disse, o clima aqui é mais seco, é árido. Aqui a gente tem um deserto. E o rio que realmente tem muita água na China é esse aqui, ó. O rio Yangtze. Porque essa é uma parte do território chinês que recebe chuvas de monções. Então chove bastante aqui durante uma parte do ano, o que alimenta as águas desse rio. E torna essa uma área agrícola muito fértil, muito importante. Só que o rio Huanghe não. Ele não recebe tanta chuva assim. E essa é uma área muito populosa. Por isso tem havido em alguns lugares da China uma escassez de água que já ameaça o desenvolvimento da agricultura e principalmente da indústria. Porque lembrem-se, indústria usa muita água. A gente tem aquele conceito, inclusive, que é o de água virtual, que diz respeito ao volume de água que se usa na produção de uma certa mercadoria. Não é à toa que a China tem feito um projeto gigantesco, uma obra faraônica, de transposição das águas do rio Yangtze para o rio Huanghe. Algo que deve demorar várias décadas para ficar pronto, porque mesmo na China, que é um país que faz obras de maneira acelerada, que é muito eficiente na sua construção civil, esse é um projeto que, pelo seu tamanho, demorará muito tempo para poder se completar. Mas fato é, há aqui uma questão que pode atravancar o desenvolvimento econômico, o crescimento chinês. E isso em meio a um cenário em que a China sabe que para poder bater de frente com os Estados Unidos,
vai precisar investir cada vez mais em armas. Há uma questão muito interessante que é, nos últimos anos, os americanos interviram militarmente em vários países. No Afeganistão, no Iraque, houve invasões militares americanas a vários países. E houve apoio militar americano por meio do envio de armas a vários outros, como no caso da Líbia, como no caso da Síria, da Somália, armas e soldados. A China não. A geopolítica chinesa acontece de forma diferente. A China, eu vi alguém colocando ali no chat, o Caleb, sobre o hard power, o soft power. E a China tem uma estratégia de fazer geopolítica muito mais por meio da diplomacia e dos investimentos econômicos do que através da ação militar, o que a diferencia bastante da forma como os Estados Unidos têm feito geopolítica. A China tem aportado milhões de dólares em obras, em investimentos em estradas, ferrovias, hidrelétricas em vários lugares do mundo. Na América Latina, na África, em outros países da Ásia. Mas isso não impede de que ela faça investimentos militares. E ela tem feito. Repara que ao longo dos últimos anos a China tem aumentado progressivamente seu investimento militar. Claro, ela ainda não chega perto do quanto os americanos investem, mas ela tem investido. Só que a principal forma de os chineses fazerem geopolítica, como eu disse, é através dos investimentos em infraestrutura, dentre os quais aqueles que são feitos na chamada Nova Rota da Seda. Esse projeto é talvez o principal projeto econômico e geopolítico da China nos dias de hoje. Ela é chamada oficialmente de Iniciativa Cinturão e Rota, popularmente de Nova Rota da Seda. E a ideia é tentar fazer amplas áreas conectadas, se conectarem, para deixar a China com uma infraestrutura que lhe permita escoar muito mais mercadoria e trazer muito mais matéria-prima da África para a Europa, fechando uma grande zona de influência que atualmente é uma área em disputa. Essa é uma área de forte influência russa. Essa é uma área em disputa em que há cada vez mais investimentos russos e chineses. E essa é uma área tradicional de forte influência americana. Portanto, a forma de a China jogar o jogo não é através das armas, é através do dinheiro. É através da ampliação dos investimentos, do comércio. Os americanos chegam para os afegãos e dizem, ou vocês fazem o que eu estou mandando, ou vou meter bala, vou mandar soldado para ir. Os chineses chegam com a mala de dinheiro, olha, a gente quer investir aqui no país de vocês. Se vocês resolverem colar com a gente, ao invés de colar com os americanos. Me parece uma estratégia que é um pouco mais convincente, mesmo sem ser belicosa. Então, isso significa que há duas formas principais diferentes de fazer geopolítica e a China segue esse segundo caminho. O que não significa dizer que ela não tenha qualquer tipo de problema que envolva a questão militar. E aqui eu tenho um mapa que mostra algumas dessas questões. No oeste chinês, há duas regiões separatistas. Xinjiang, que é uma região de maioria muçulmana, com minorias étnicas, e o Tibete. Essas são duas áreas onde o governo chinês impede movimentos separatistas com bastante repressão. E a política chinesa é: eu não me meto no território de ninguém. Não dou pitaco de se a Ucrânia tem que ser independente ou não, de se a Rússia está certa ou errada. Eu não falo nada, vocês que se resolvam. Então não se metam no meu território. O território é meu, eu faço com ele o que eu quiser. E isso vale também para o território de Taiwan. Essa ilhazinha que se proclama um país independente, mas que é vista pelos chineses como apenas uma província rebelde. Na prática, grande parte dos países do mundo não reconhece a independência de Taiwan. Porque reconhecer a independência de Taiwan e ter relações diplomáticas com eles implica, muito possivelmente, cortar relações políticas e comerciais com a China. E sejamos sinceros, o que é que vale mais a pena? O que é mais vantajoso? Manter relações comerciais com esse gigante, a segunda maior economia do mundo, ou com o pequeno território de Taiwan? Isso mostra que é muito provável que pelos próximos anos
a gente veja, assim, algumas questões geopolíticas e uma escalada da tensão militar nesse território, ainda que isso não signifique que vai acontecer necessariamente um embate direto envolvendo os Estados Unidos e os chineses. Mas outros embates podem acontecer, porque uma área em forte disputa hoje no mundo é essa aqui, o Mar do Sul da China, onde chineses, taiwaneses, vietnamitas e outros povos de outros países lutam e reivindicam o território que é potencialmente muito rico em petróleo, em gás natural, em carvão mineral e em outros recursos mais, como minerais metálicos. Por isso, talvez a próxima guerra que a gente veja não aconteça lá no leste europeu, onde está ocorrendo o conflito Rússia e Ucrânia, mas sim aqui, nessa área do território asiático, do litoral asiático, que corresponde ao chamado Mar do Sul da China. Beleza? Vamos fechar nossa aula por aqui. Ó, passei uns minutinhos, mas fiquei travado um tempo, né? Me dei um desconto. Dei um print aqui, nesse nosso resumão, nessas nossas considerações. Vou contar até 3, hein? 1, 2, 3. Foi! Então é isso. Vejo vocês em alguns instantes para uma aulinha de solo de Geografia 2. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.